Deus é maravilhoso mesmo. Não. E o melhor de tudo é que Deus não despede ninguém de mãos vazias. Certo? Antes de você descer, vamos falar. Nós vamos falar sobre o coral, né? Coral. Gente, olha que chique. Coral Fôlego de Vida. Ó, Presvine, pensa que o Espírito Santo de Deus possa te usar para fazer uma arte bacana para esse ministério. Amém? Quem esteve na cantata? Fala, não foi top? Quem participou da cantata? Do grupo, né? Então, eu estou aqui para falar assim, porque terça-feira que vem que dia? Dia 12, às 20h30, né? Volta às aulas. Volta às aulas, né? Volta às aulas de canto, né? Com o professor Ivo, professor / pastor futuro. Né? E o pessoal que já tem aí uma turma bacana, e você que está interessado, procura, né, o Ivo, esteja conversando com ele, ou me procura também. Não fica com vergonha. Pastor, eu não sei cantar. Pastor, eu também não sei. Mas eu aprendi assim, que não existe voz feia, existe voz mal educada. A voz é uma identidade. Fala aí, filho. Fala aí. A voz é uma identidade. Então, ela é única. Então, não tem voz feia, voz bonita. Tem a sua voz. E foi ela que Deus te deu para que você seja usado. Amém? Amém? É forte o mistério, né? Então, eu vou te dar um conselho. Invista no seu chamado. Né? Invista. É bênção. Porque Deus, ele quer usar aqueles que têm o coração aberto. Tem muita gente que sabe fazer, mas não está disposto. A gente não pode, né, pegar e amarrar essa pessoa por uma arma na cabeça da pessoa, vai fazer a obra. Não dá. A pessoa tem que querer e tem que se posicionar. Aquele que se posiciona está habilitado. E uma vez habilitado, canal de bênção para Deus usar infinitamente mais. Amém? Tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida. Amém? Te espero. É tu. É você. Terça-feira, às 20h30. Amém? Por gentileza. Para quem não conhece, já falei isso nas aulas, meus alunos sabem disso, né? O meu sonho nunca foi ser cantor, querido. Jamais, longe de mim, não é? Já contei várias vezes para vocês, né, em aula. O meu sonho nunca foi ser cantor. O meu grande sonho era ser um mega violonista. Eu sonhava em ser um baita músico, assim, né? Em ser alguém muito bom de violão, né? Como quem conhece aí, Robson Miguel e Amando Costa. Era o meu sonho. E cantar foi algo que Deus despertou em mim através do ministério do meu pai, que é pastor. E aí veio para poder dirigir uma igreja, e a opção que nós tínhamos era eu e minha irmã. Então, alguém tinha que tocar e alguém tinha que cantar. Minha irmã não ia cantar sozinha, alguém tinha que acompanhar ela. Lá estou eu. E aí, com 15 anos de idade, eu comecei a procurar e vi, falei, acho que tem jeito para mim, acho que eu sirvo para esse negócio também. E aí fui estudar, fui me aprimorar, e isso abriu, assim, muitas portas para mim. O fato de eu ter investido no meu ministério, o fato de eu ter entendido o propósito de Deus na minha vida. Eu pude fazer muitos trabalhos com pessoas conhecidas, que vocês conhecem, como Fernanda Brum, como o pastor Nana Azevedo, como o Eixla, como um monte de gente. E isso só foi gerado porque um dia eu me coloquei na brecha para essa oportunidade. Então, às vezes, você está aí falando assim, mas isso nem é para mim. Você não sabe os planos de Deus para você. Talvez você ainda não entendeu o propósito de Deus. Talvez Deus possa te usar não só naquilo que você já faz, mas galgar outros dons, como a parábola lá do homem que deu os 10 talentos. A quem ele deu 2, galgou 4. A quem ele deu 5, galgou 10. Às vezes a gente está com um e enterra com medo. Não enterra, não. Galga mais, porque o Senhor tem muito mais a fazer. Amém? Amém? Tá vendo? Testemunho aí do nosso pro. Não é? Louvor não pode subir ainda. Domingo,
Às 9 horas da manhã tem culto e às 19 horas da noite também tem culto. Amém? Então, na terça-feira, volta às aulas de canto. E só. Né? A aula do Ministério de Dança terminou, né? Não? Está de férias? Nossa, vamos voltar, pelo amor de Deus. Amém, gente? Esteja orando por nós, esteja orando pela noiva de Cristo. Quem é a noiva de Cristo? Esteja orando, porque eu estou orando. O Senhor falou para mim fincar a estaca e eu estou orando pelo terreno do lado. Fui lá domingo, peguei os telefones. Agora, oração que Deus vai fazer. Amém? Não vai? Quem crê, dá um glória. É isso aí. Eu estou bem feliz de você estar aqui hoje. Você que está nos visitando também. E eu quero convidar hoje para ministrar toda a igreja, para ministrar a minha vida, pastor Maxwell. Olha lá o seu microfone. Seu microfone está lá. Você quer que ore? Não precisa, você vai orar? Hein, pastor? Você mesmo vai orar? Ora por mim e eu oro por ele. Graça e paz, irmãos. Estenda suas mãos para cá. Está feliz, filho? Eu estou feliz, eu estou grato. Gratidão é a palavra. É a palavra. E eu fico bem, muito, muito feliz por isso. Senhor, em nome de Jesus, eu sei que o céu já está aberto. Eu quero te pedir que o Espírito Santo de Deus use a vida do teu filho de uma forma sobrenatural. E cada um aqui será ministrado individualmente pelo Espírito Santo de Deus. Olha, a palavra é simples. Mas o mais importante é que a igreja entenda. E só o Espírito Santo de Deus possa revelar. Pode revelar. E eu quero falar algo para a igreja. Você que veio aqui esperando revelação. Bom, primeiro que eu fui proibida até para andar na igreja, né? Não pode andar. Esse negócio aí de Covid não pode andar, não pode nem falar. Não andem muito. Se você for lá beber água, use o álcool primeiro, tá? Mas eu quero dizer que a maior revelação para mim, para a sua vida, é a palavra do Senhor. Então, abra os seus ouvidos, né, para que você possa entender. E você seja ministrado em primeiro lugar. Amém? Amo você, filho. Boa noite, irmãos. Vocês estão bem? Glórias ao Senhor. Eu queria convidar vocês a abrirem a Bíblia no livro de Êxodo. Nós vamos ler o capítulo 33. Enquanto vocês vão abrindo, eu quero te pedir, Senhor, que os teus anjos já estejam posicionados nesse lugar. Que os teus anjos, inclusive, estejam paralisando todo o espírito roubador de palavra. E que, Senhor, os nossos corações estejam como terra fértil, prontos para receber a tua semente, Senhor, a tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Todos acharam? Capítulo 33, Êxodo, nós vamos ler a partir do versículo 12, amém? Está escrito assim: Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo, mas não me deixes saber a quem hás de enviar comigo. Dissestes também: Eu conheço você pelo teu nome, e achaste graça aos meus olhos. Se eu achei graça aos teus olhos, Senhor, eu te rogo que agora me mostre os teus caminhos, para que eu te conheça, a fim de que ache graça aos teus olhos. Considera que essa nação é o teu povo. E respondeu o Senhor: A minha presença, Moisés, irá contigo, e eu darei a você descanso. E então Moisés disse ao Senhor: Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar.
Como se saberá que achamos graça aos teus olhos, e eu e o teu povo? Acaso não é por andares conosco, de modo que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? E então disse o Senhor a Moisés: eu farei também isso, o que dissestes, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo seu nome. E então disse Moisés: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu o Senhor: eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E acrescentou: não poderás ver a minha face, Moisés, pois homem nenhum pode ver a minha face e viver. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar perto de mim. Aqui, sobre a penha, eu te colocarei. Quando a minha glória passar, eu te porei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão até que eu tenha passado. E depois, quando eu tirar a mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Amém? Eu amo essa passagem. Essa palavra, essa passagem especificamente, ela fala sobre a intimidade que Moisés tinha com o Senhor. A intimidade e o relacionamento que Moisés desenvolveu com o Senhor. E nós vamos falar agora sobre Moisés e sobre os propósitos que o Senhor tinha na vida dele. Moisés era um homem que cresceu no meio do povo egípcio. Na verdade, quando ele era menino, logo que ele nasceu, o faraó que estava reinando tinha decretado uma lei que todo menino homem, obviamente homem, tinha que morrer logo que nascesse, porque ele tinha medo da nação israelita. O povo hebreu estava crescendo em números absurdos, e ele achava que ia chegar um tempo que eles se rebelariam contra o reino do Egito, e seria o fim. Então ele decretou para todas as parteiras: olha, todo menino que nascer, vocês vão matar. Só que as parteiras não faziam isso, porque elas temiam ao Senhor. E vendo que elas não faziam isso, então o faraó decretou: matem todos os meninos. Toda criança que nascer do sexo masculino, vocês devem jogar no rio Nilo. E eles começaram a fazer isso. Mas a mãe de Moisés, a Bíblia não é muito clara, mas tudo indica que é Joquebede, colocou Moisés num cesto, impermeou esse cesto e colocou esse cesto no rio Nilo. E pela glória de Deus, pela vontade do Senhor, esse cesto foi parar justamente aonde a filha do faraó estava. E ela, vendo aquele menino, ela se sentiu tão atraída por aquela criança que ela pegou e adotou essa criança. Olha os propósitos de Deus. Então, ela criou Moisés como se fosse dela. E ainda pelos cuidados do Senhor, no período da amamentação, ela entregou Moisés a Joquebede, para que ela amamentasse. Moisés cresceu, virou homem, e aí ele começou a entender quem ele era. E ele, vendo que um egípcio maltratava um rapaz hebreu, ele se posicionou. E para defender, ele acabou matando esse egípcio. O povo hebreu acusou Moisés de assassinato. Então ele teve que fugir para o deserto. Moisés passou 40 anos no deserto, até que o Senhor apareceu para ele numa sarça ardente e disse: viu, eu escolhi você para libertar o meu povo. Volta para o Egito, que eu vou te dar instruções e você vai libertar o meu povo. E Moisés fez isso, resumindo. Moisés voltou para o Egito, o Senhor se mostrou presente na vida dele, ele fez descer sobre o faraó as pragas, sobre o Egito as pragas, e o povo hebreu foi liberto. O povo hebreu foi para o deserto. O Senhor levou Moisés para liderar esse povo no deserto. E foi uma peregrinação difícil. O que era para ser feito em dias, levou mais 40 anos, porque o povo era de coração duro. O povo era desobediente, o povo não honrava Deus. E Moisés chegou num nível de estresse tão grande que por algumas vezes ele se irava com aquele povo. Ele era o intercessor do povo, ele era o mediador. Ele fazia a voz do povo chegar a Deus e a voz de Deus chegar ao povo. Então era um estresse, era uma pressão muito grande na mente de Moisés. Eu quero que vocês vejam por esse lado.
Tanto é que o Senhor, determinado dia, decidiu, eu vou exterminar o povo hebreu. Chega, eles são muito desobedientes. E Moisés disse, não, Senhor, não faz isso, tem compaixão do teu povo, porque o Senhor é nosso Deus. O Senhor intercedeu por aqueles que realmente estavam sendo um fardo para ele. A vida de Moisés não foi fácil. Tanto não foi fácil que ele não entrou na terra prometida. O Senhor não permitiu que ele entrasse porque ele foi desobediente em determinado ponto. O Senhor disse, Moisés, o povo tem sede, então faz o seguinte, ordena a pedra que dê água. Só que Moisés estava tão irado que ele gritou com a pedra, ainda bateu na pedra, e o Senhor falou que ele foi desobediente, foi infiel. E por esse motivo Moisés não entrou na terra prometida. Mas Moisés se arrependeu disso. Só que o Senhor não deixou que ele entrasse, mas Moisés se arrependeu. O que eu quero chamar a atenção é que a vida de Moisés não foi fácil. Amém? A gente precisa ir um pouquinho mais na frente da Bíblia agora, no livro de Reis, 1 Reis. Eu quero falar sobre o profeta Elias. Amém? 1 Reis 19. Eu vou lendo no versículo 4 para ganhar tempo, mas nós vamos ler aí do versículo 9 para o 18. Elias teve medo e correu para salvar a sua vida. Quando chegou a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele mesmo, porém, foi ao deserto. Caminho de um dia, chegou, assentou-se debaixo de um zimbo e pediu para si a morte, dizendo, já basta, ó Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Versículo 9. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e lhe veio a palavra do Senhor dizendo, que fazes aqui, Elias? E respondeu ele, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas, a espada. Só eu fiquei. E agora, então, estão tentando matar a mim também. E disse Deus a Elias, vem para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor, pois ele vai passar. E então um grande e forte vento fendeu os montes e despedaçou as penhas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. E depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois disso veio uma voz calma e suave. Ouvindo-a, Elias envolveu seu rosto na capa e saiu, pôs-se à entrada da caverna. E então levei-o a voz que dizia, o que fazes aqui, Elias? E respondeu ele, eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei, e agora estão querendo matar a mim também. Amém? Agora eu quero falar sobre Elias. Elias era um profeta que foi levantado pelo Senhor para falar para esse mesmo povo hebreu que a gente falou agora, o povo israelita, já em longas gerações à frente. Elias foi levantado para falar para esse povo que eles estavam sendo idólatras a outros deuses, adorando o deus Baal. Era um povo que agora já era pagão, um povo idólatra, desobediente, infiel ao Senhor. E o Senhor, na sua infinita misericórdia, levantou Elias para anunciar a redenção. Elias fez isso. Ele pregou que o Senhor era o único Deus. Ele falou para o povo de Israel, se arrependa do teu pecado, volte ao Senhor, pois só Deus é Deus. Veio uma seca terrível naquele tempo, por profecia de Elias. E de fato, com essa seca veio muita fome, veio destruição, veio morte. E Elias começou a ser afrontado. Então ele desafiou os profetas de Baal e disse, viu, vamos no Monte Carmelo, a gente vai montar um altar. A gente vai colocar nesse altar um boi, e o Deus que de verdade for o Deus de Israel, for o Deus vivo, vai fazer com que esse altar pegue fogo. E os profetas de Baal aceitaram o desafio. E eles montaram o altar, levaram um boi,
começaram a fazer adoração ao Deus de Baal, e Elias tirando até onda, porque eles ficaram horas e horas e nada acontecia. E Elias dizia, talvez ele esteja dormindo, Baal talvez esteja dormindo, fale mais alto. Isso é muita confiança no Senhor. Deus é maravilhoso. E os profetas de Baal fazendo tudo aquilo e nada acontecia. E Elias falou, então tá, agora é minha vez. Elias arrumou o altar, preparou o holocausto, e ainda disse mais, ele foi ousado. Mesmo na seca, era uma seca enorme, a água era escassa. E Elias disse, traga alguns cântaros de água. Ele cavou uma vala entre o altar e colocou essa água. Ele molhou o altar inteiro e começou a orar e falou, Senhor, se verdadeiramente Tu és o Deus de Israel, responda a esse altar com fogo. E o Senhor lançou fogo do céu. Literalmente, Elias, com a sua oração, fez pegar fogo no molhado. Vocês sabiam disso? É verdade. Pela graça do Senhor. Porque Deus é assim. E Elias matou todos os profetas que serviam a Baal. Mas não era tão simples assim. No tempo da profecia de Elias, quem reinava era o rei Acabe, que era influenciado por Jezabel. E Jezabel disse a Elias, viu, da mesma forma que eles morreram, amanhã mesmo você vai estar morto. E Elias teve medo. Elias fugiu, se escondeu no deserto. O Senhor, cuidando de Elias, dava ordem que corvos levassem alimento para ele. E Elias começa a ver tudo aquilo e ele fala, não, Senhor, chega, eu estou cansado. Eu estou sendo perseguido, só eu sobrei, eu estou sozinho. Eu estou cansado de verdade desse chamado. E ele pediu para morrer. Alguns estudos falam que Elias é o primeiro homem da Bíblia que manifesta uma certa depressão. Mas ele orou. Mesmo diante de muito cansado, ele continuou. Porque o Senhor disse, mais para frente, eu estarei contigo, você não está sozinho. E Elias voltou, e o Senhor honrou Elias. Acabe e Jezabel morreram de uma forma totalmente desonrosa. E Elias serviu tanto com zelo ao Senhor, embora reclamou, pai, eu faço do jeito que o Senhor me pede, mas eu estou cansado. Eu estou cansado de fazer sua vontade e só tomar porrada. E o Senhor teve misericórdia de Elias. Elias fez várias maravilhas no nome do Senhor. Tanto é que Elias não experimentou a morte. Elias foi arrebatado ao céu. Ele subiu numa carruagem de fogo e deixou o seu sucessor, que foi Eliseu. Por que eu quis falar desses dois homens na Bíblia? Porque são dois homens que tinham um propósito e pagaram um preço muito alto por causa disso. Dois homens que sofreram nessa terra. Dois homens que tiveram uma vida difícil, que as coisas não eram tão favoráveis, mas foram dois homens que não abandonaram ao Senhor. E talvez eu e você estejamos passando por uma situação que a gente também está falando para Deus, eu estou cansado, Pai. Não sei se eu quero continuar. Talvez eu e você estejamos enfrentando situações que tenhamos desejado até a morte, de repente. Mas o Senhor fala que é para a gente continuar assim. Porque a nossa recompensa não vem daqui. Nossa recompensa está no céu. E a glória de Deus nos basta. E o Senhor, Ele cuida de nós. Ele cuida. Às vezes a gente não olha. Mas o Senhor preparou um corvo para alimentar Elias. E o que Ele faz por mim e por você diariamente? Quantos livramentos o Senhor nos dá todos os dias? Para eu estar aqui, quantas vezes o Senhor me livrou da morte, da destruição, de demônios? O Senhor não está brincando. Vamos agora para o Novo Testamento, para testificar o que o Senhor quer falar. Nós vamos ler Lucas 9, a partir do 28. Amém? Vocês estão comigo? Glória a Deus. Lucas 9, a partir do 28. Ó Senhor, glória a Deus. 28. Eu vou lendo, amém?
Essa palavra fala sobre a transfiguração de Cristo. E está escrito, cerca de 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Qual palavra? No versículo 23, Jesus Cristo disse aos seus discípulos, se alguém que vir após mim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois qualquer que quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas qualquer que por minha causa perder a sua vida, a salvará. Que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a si mesmo, prejudicando-se a si mesmo? Qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem. E quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. E em verdade eu digo a vocês, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Então, vamos lá de novo. Cerca de 8 dias, depois dessas palavras, tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. E estando ele orando, transformou-se a aparência do seu rosto, e suas roupas ficaram brancas e resplandecentes. Estava falando com ele 2 homens. Quem? Quem? Eu não estou ouvindo. Amém. Os quais apareceram em glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Pedro e os que estavam com eles estavam com muito sono, mas viram a glória e aqueles 2 homens que estavam com ele. Quando estes se afastaram dele, disse Pedro a Jesus, Mestre, bom é que nós estejamos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia do que estava dizendo. E enquanto ele dizia isso, veio numa nuvem, os cobriu com a sua sombra, e entrando ele na nuvem, temeram. Saiu da nuvem uma voz que dizia, este aí é o meu amado filho. A ele ouvi. Tendo ouvido aquela voz, Jesus se achou só, seus discípulos se calaram, e por aqueles dias não contaram a ninguém o que tinham visto. Amém? Moisés e Elias apareceram ali naquele momento de glória. Esses homens que há tanto padeceram nessa terra, hoje e naquela ocasião, estão e estavam na glória de Deus. Porque foram eles, depois de padecer, depois de sofrer humilhação, depois de sofrer perseguição, depois de ficarem cansados, depois de quererem desistir, mas que continuaram, foram eles que em glória vieram e conversaram com Jesus. E quando o Senhor me revelou essa palavra, foi realmente diante de uma murmuração. Porque eu estava cansado. Mas o Senhor diz para mim e para você hoje, que também talvez esteja com sono, como Pedro e Tiago estiveram naquele dia, porque algumas pessoas estão pescando aqui que eu estou vendo. A glória de Deus foi tão tremenda que o sono passou. E a glória de Deus está aqui, irmãos. E eu vou falar uma coisa, não é sobre sentir, é sobre saber. O nosso Senhor Jesus está aqui. Elias e Moisés, eles escolheram seguir o caminho deles, seguir em frente diante de todas as situações, porque eles entenderam que a confiança deles estava no Senhor. E a sua confiança está onde agora? Entenda que talvez o livramento que vocês querem, talvez o jeito que vocês querem o milagre de vocês não é exatamente o que Jesus, o que o Senhor planejou e escreveu. O que Ele tem para mim e para você é muito maior. Então nós temos que continuar caminhando constantemente com a fé de que a glória de Deus está nos acompanhando. Porque depois que Jesus se ascendeu aos céus, o nosso Deus liberou o Espírito Santo para habitar conosco. E eu quero contar uma experiência que eu tive no culto passado. Durante a adoração, aconteceu algo tão extraordinário e eu pude sentir a glória de Deus. E eu nunca tinha adorado o Senhor como eu adorei naquele dia. Era algo tão extraordinário que o meu corpo ele tinha necessidade de reconhecer a santidade de Deus.
E eu sempre falava, Deus, o Senhor é santo, Deus, o Senhor é santo, mas era por falar. Eu nunca senti a necessidade de dizer aquilo como aconteceu no culto passado. E isso é a glória de Deus. Eu me senti tão envolto com a glória de Deus que eu chegava a ter necessidade de devolver aquilo para Deus em adoração. E eu quero convidar vocês a fazerem isso hoje. O louvor pode subir já. O Senhor está dizendo essa noite para a gente continuar em frente. E que a glória de Deus é tão forte e está conosco. Nós não precisamos nos colocar mais numa fenda de uma rocha para contemplar isso. O Espírito Santo já está aqui. Basta que a gente abra os nossos corações e se coloquem de pé, irmãos. Eu sei que vocês, assim como eu, nós não estamos enfrentando dias fáceis. Olha o mundo como está lá fora. Talvez vocês tenham perdido alguém ou conhecem alguém que perdeu alguém no meio dessa pandemia. Talvez vocês estejam lutando, militando contra a carne. Mas eu posso falar uma coisa? Nada disso importa ou vale ou é maior do que a glória de Deus. Vale a pena perder tudo pelo Senhor. E não é sobre ser bitolado. Não é sobre se vestir do pés à cabeça. Não é sobre não assistir televisão ou deixar o cabelo crescer. Não é sobre religião. É sobre amar o Senhor. É sobre entender que se você está cansado demais, o nosso Deus está conosco. O Senhor não prometeu para nós que viveríamos em dias fáceis. Pelo contrário, Ele disse, eu estarei convosco nos dias de angústia, mas lhe mostrarei a minha salvação. Então lute, irmãos. Lute. Independente se vocês estão em dias de luta ou de glória, continue lutando e continue manifestando a glória de Deus. Continue vivendo de forma a agradar o único Deus que criou todas as coisas e é capaz de mudar a realidade das nossas vidas. Assim como o Senhor me deu uma segunda chance, Ele é capaz de te dar 2, 3, 4. Quantas vocês precisarem, desde que vocês o convidem para entrar. Parem de contar entre os mortos aquele que vive. Ou parem de decretar uma situação como acabada, porque só o Senhor é digno de dizer sim ou não. O livro de Apocalipse 7 está escrito: então um dos anciãos me perguntou, estes que estão vestidos de branco, quem são eles e de onde vieram? E respondi, Senhor, tu é quem sabes. E disse-me ele, estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes, e as branquearam no sangue do Cordeiro. E por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono, estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Nunca mais eles terão fome, nunca mais terão sede, e nem sol, nem calor algum cairá sobre eles, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos seus olhos toda lágrima. Esta é a promessa de Deus para a sua vida. Talvez fosse isso, talvez vocês estivessem esperando uma palavra de que essa causa que você está buscando, o Senhor já ganhou ela para você. O carro que você está querendo, o Senhor já colocou na sua garagem, mas não é isso, é mais do que isso. A glória de Deus está sobre vocês. Essa é a palavra.